Então, o que você precisa para aprender física? E é isso que eu quero te mostrar agora. Tá? O que você precisa para aprender física? Então, aprender física significa aprender as grandezas físicas e aprender as relações entre elas. Então, quer aprender física, você precisa conhecer as grandezas físicas e saber como que elas se relacionam. Então vamos lá. Entender as grandezas físicas significa entender o que elas representam na natureza. Então cada grandeza física vai representar algo na natureza. Beleza. E além disso, vai ter uma unidade de medida, porque essa grandeza física ela é passível de medida. Então a gente tem que saber que ela pode valer, né? Um número, vai ser representado por uma quantidade. Então as grandezas físicas representam alguma coisa e vão ser apresentadas com uma quantidade passível de medida ou de cálculo, enfim, e vão vir acompanhadas geralmente de uma unidade de medida. Então, um exemplo de grandeza física, massa. Massa é uma grandeza física. Massa é uma grandeza física que é indicada em gramas ou quilogramas. E esses quilogramas a gente pode comparar de diferentes objetos, de diferentes corpos, a gente pode comparar as massas que eles têm. Então a gente pode medir massas. Então massa é uma grandeza física. E aí vem a segunda coisa para a gente entender bem para que serve essa grandeza física. A grandeza física massa, ela serve para explicar vários fenômenos. Mas o importante é a gente saber as relações entre essas massas, né? Aí a gente precisa das teorias físicas. Existe uma teoria física que fala que é a teoria de Newton da gravitação, que fala que corpos que têm massa, eles se atraem mutuamente. Então, a relação entre as grandezas físicas vai ser justamente como que essas massas se relacionam. Tá? Como que isso vai fazer o universo funcionar, quando tudo que tem massa funciona. Bom, então para a gente entender como esse aprendizado de física vai acontecer, eu vou te apresentar aqui as duas ferramentas essenciais para aprender física. E as duas ferramentas essenciais para aprender física, olha só, é o que você precisa para poder começar a estudar os conteúdos de física. Então agora você já sabe que estudar física é estudar grandezas, estudar as relações entre elas, né? E dentro de diferentes contextos para explicar os fenômenos. Tá? Beleza. Só que para a gente poder entender isso, a gente precisa entender que física é uma nova linguagem, onde a gente vai aprender novos termos, novas representações, novos símbolos. E a gente precisa saber ler a linguagem matemática que é utilizada com esses símbolos. Então a gente não vai fugir da linguagem matemática aqui. E a gente precisa aprender a ler matematiquês. E é isso que eu quero te mostrar agora. Essa é uma das ferramentas essenciais para aprender física. De repente o seu estudo de física está travado, tá chato, não consigo mais avançar daqui, porque você de repente não tem as ferramentas essenciais, você ainda não sabe nem ler. E aí você vai achar as palavras um conjunto de letras chatas. É isso. A partir do momento que você aprende a ler, e aí vai pegar uma palavra e ler o seu nome, opa, isso aqui não é mais chato agora, estou entendendo. Então, certamente, se você está achando alguma coisa chata, é porque você não está entendendo. E se você trancou e não está entendendo, dois caminhos. Ou está faltando para ti as ferramentas essenciais, o básico ainda, então passo atrás, vamos começar de novo. Ou porque é difícil mesmo e você precisa de um tempo maturando aquele conteúdo para poder avançar. Então, essas duas coisas acontecem durante o nosso aprendizado. A gente está precisando do básico? Não, o básico eu estou legal. Bom, então é só uma questão de tempo para você ir se acostumando com essa nova nomenclatura, com essa nova linguagem. Tá? Isso acontece quando a gente aprende qualquer coisa, quando a gente aprende a ler, quando a gente aprende a falar uma língua diferente, quando a gente aprende física, quando a gente aprende química, quando a gente aprende, sei lá, história, a gente tem que ter um tempo ali para maturar e entender, e ir internalizando aquele conteúdo para a gente poder ir aprofundando e conhecendo cada vez mais. Tá? Então essas duas ferramentas são as duas ferramentas essenciais para aprender física. Eu quero te apresentar elas aqui. Eu tenho no meu curso uma aula completa sobre essas ferramentas e eu quero te apresentar aqui elas, pelo menos para você já ter uma boa noção agora das ferramentas essenciais para aprender física. A partir dessa aula você estará pronto para começar a aprender qualquer conteúdo de física, tá bom? Então vamos lá. Vou te mostrar essas duas aqui. O que são essas duas? Análise de proporcionalidade é uma ferramenta essencial para aprender física, porque a física utiliza a escrita matemática. Escrita matemática, ficar fazendo contas sem sentido, não é. E é por isso que física, de repente, está chato para ti. Então, é porque você deve estar fazendo contas que não faz a mínima ideia do que elas representam. Então, vamos lá, um passo atrás. Vamos entender o que elas representam para a gente começar a entender, a compreender o que a gente está estudando. Então, é isso que eu te convido aqui. A análise de proporcionalidade é a escrita matemática. É ler o matematiquês. Então, aprender física é aprender uma linguagem.
E, basicamente, o que nós temos de análise de proporcionalidade, a base da análise de proporcionalidade está em entender a proporção direta e a proporção inversa entre grandezas. Então, na natureza, nós vamos ter grandezas físicas. Essas grandezas físicas vão ser representadas por letras, para a gente encaixar numa equação matemática. E essa equação matemática, a partir da equação matemática, a gente vai ter a relação entre as grandezas. Então, por exemplo, se a gente tem uma relação escrita assim, a gente tem um sinal de igual e tem 3 grandezas aqui. Dessas 3 grandezas, a gente tem a grandeza A, a grandeza B e a grandeza C. Vamos supor aqui, tá? Vou dar um exemplo, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu esteja estudando a relação entre correntes elétricas, ou seja, a eletricidade que surge em algum lugar, a partir de magnetismo. Ou melhor, o magnetismo que surge em algum lugar a partir da eletricidade. Isso pode acontecer. Ok. Então, eu vou ter uma grandeza que vai representar a eletricidade, eu vou ter uma grandeza que vai representar o magnetismo. E se essas grandezas estão relacionadas, vai ter alguma forma que vai mostrar elas juntas aqui numa equação. Tá? Beleza. Aí, como é que eu posso saber qual é a relação entre essas grandezas? Aí eu vou ter que ver o seguinte. Uma relação direta de proporção entre duas grandezas, ela é escrita dessa maneira. Separados pelo igual, esse alfa aqui ele significa proporcionalidade. Então, A não é igual a B, mas A é proporcional a B. O que isso significa? Que A e B vão estar separados pelo igual e vão estar no mesmo lugar da fração, ou seja, o A está em cima, né, de um lado e separado pelo igual, o B está do outro. Então, A e B, quando a gente olha para uma equação dessa, a gente tem que olhar aqui, a grandeza A e a grandeza B são diretamente proporcionais. O que isso significa? Que quando eu mexo numa, a outra vai mexer também. E é assim que o universo vai funcionar. Então, se eu mexo numa grandeza, a outra vai mexer também. De que forma se elas têm uma relação direta de proporção? Se eu aumentar B, vai aumentar A. Se eu diminuir B, vai diminuir o A. Isso significa uma relação direta. Então, existem grandezas na natureza que estão conectadas de alguma forma, que quando eu mexo numa, a outra mexe também. Então, é porque elas têm um link, né? Elas têm uma ligação. E essa ligação na natureza acontece direto entre grandezas físicas. E a gente escreve essa relação matematicamente assim, separados num sinal de igual, essa relação a gente vai colocar as grandezas ali de maneira adequada. Então, primeiro, toda equação matemática, toda equação aqui na física, vai te apresentar uma relação matemática entre as grandezas de direta ou de inversa de proporção. A relação direta é essa. Se eu mexer numa grandeza, a outra vai mexer junto. Crescendo uma, cresce a outra. Relação inversa, ou melhor, relação direta, né? Aumenta uma, aumenta a outra, diminui uma, diminui a outra. A relação inversa, ela é escrita assim, ó. Uma grandeza proporcional ao inverso da outra. Inverso na matemática é 1 dividido por. Então é a grandeza embaixo da fração e a outra do outro lado da igualdade em cima. Então, sempre que eu olhar uma equação na física e tiver uma grandeza em cima de um lado e do outro lado tiver uma grandeza embaixo, essas duas grandezas são inversas de proporcionalidade. E ter uma relação inversa de proporção significa que aumentar uma vai diminuir a outra. E diminuir uma aumenta a outra. Então vai ser o contrário, né? Uma relação inversa. Então aqui a gente começa a ler o matematiquês. Esse A, esse B, esse C pode ser qualquer grandeza lá que a gente vai observar em diferentes casos. Eu vou mostrar aqui um exemplo pelo menos, tá? Então a relação direta de proporção significa aumenta uma, aumenta a outra. Diminui uma, diminui a outra. Relação inversa de proporção. Aumenta uma, diminui a outra. Diminui uma, aumenta a outra. E é assim que a natureza vai se comportando. Umas grandezas. Diminuir uma grandeza pode causar o efeito de aumentar a outra. Aumentar uma grandeza pode causar o efeito de suprimir a outra. Ah, então essas duas grandezas têm uma relação inversa. Ah, mas às vezes aumenta essa grandeza e aumenta a outra também. Opa! Ah, mas aí eu diminuo essa grandeza e diminuo a outra também. Isso acontece na natureza. E quando a gente quer descrever fenômenos físicos, a gente precisa entender essas relações para poder prever esses fenômenos. Por exemplo, se a gente pensar em força gravitacional entre massas. Quanto mais massa a gente tem, o que a gente espera? Que mais força a gente tenha. Então a força gravitacional tem que ser diretamente proporcional à massa. Quanto mais massa eu tiver, mais força. Quanto menos massa eu tiver, menos força. E de repente, se eu não tiver massa nenhuma, eu não vou ter força nenhuma. Então são massas e forças gravitacionais são coisas diretamente proporcionais, por exemplo. Então a força vai me dizer o quão forte as massas vão estar interagindo. E a massa me diz o quanto de quilogramas que eu tenho ali naquele local. E é isso.
É assim que a gente começa a interpretar fisicamente os problemas e as situações físicas apresentadas nos problemas. Sacou? Agora, por exemplo, mas se as massas estão muito próximas umas às outras, então o fator distância ele é importante na força da gravidade. Se os objetos estão próximos, a força é muito forte. Se eu afasto, os objetos estão distantes, a força é bem mais fraca. Então, peraí, se eu aumento a distância, a força diminui, e quando eu diminuo a distância, a força aumenta, então força e distância devem ser coisas inversamente proporcionais. E são. Tá? E são, realmente são. E é assim que a gente começa a entender o porquê que as equações da física são escritas dessa maneira. Porque essa linguagem matemática é muito fácil da gente ler. Você acabou de entender matemática, acabou de aprender uma nova linguagem. Certo? Uma nova linguagem, que é a linguagem que a gente utiliza aqui na ciência. Vamos adiante. Uma relação direta de proporção, então, significa que aumentar uma vai aumentar a outra. A relação inversa é aumentar uma, diminui a outra. Vamos ver alguns casos, tá? Caso 1. A relação da cinemática de velocidade média ou rapidez média, de deslocamento ou distância e tempos. Não é exatamente assim que é definido velocidade? Uma razão entre distância por tempo? Beleza. Aí agora a gente vai interpretar isso, vai brincar com isso aqui, com as proporcionalidades. Por exemplo, velocidades e distâncias são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? A gente olha aqui. Opa, tem uma igualdade, velocidade está em cima, distância está lá do outro lado, em cima também. Então eles são diretamente proporcionais. Tá, o que isso significa? Que se eu deixar o resto tudo fixo, se eu fixar um valor de tempo, por exemplo, sempre vai ser 1 minuto. Quanto maior for a velocidade de um móvel, quanto maior é a velocidade de um móvel, o que eu espero se o tempo é fixo? Sempre em 1 minuto. Se ele está andando cada vez mais rápido, o que eu espero sobre as distâncias que ele vai estar percorrendo? Por exemplo, se ele está andando a 10 km por hora, ele vai percorrer tantos metros. Mas no mesmo intervalo de tempo, se ele estiver andando a 30 km por hora, ele vai percorrer mais metros. Opa, então é isso. Quanto mais rápido ele se move, mais distâncias ele vai percorrer no mesmo tempo. E vice-versa. Se ele estiver andando mais devagar, menos distâncias ele vai andar no mesmo tempo. Então, se a gente fixa o resto e observa essas duas grandezas, aqui no contexto da cinemática, a gente vai perceber essa relação direta entre velocidades e distâncias. Mas a gente também pode entender essa relação com tempos. Então, deixa eu apagar aqui. Como é que é a relação velocidade e tempo? Então, eu vou fixar a distância. A pessoa precisa ir da sua casa até a escola, da sua casa até o mercado. Beleza, a pessoa vai ir da sua casa até o mercado, a distância é fixa. Casa até mercado, é a mesma distância. Ok, a distância é fixa. Agora, qual é a relação matemática entre velocidades e tempos? É uma relação inversa. A velocidade separados pelo igual, a velocidade de um lado está em cima e o tempo está do outro lado embaixo. Então é uma relação inversa. O que isso significa? Que quanto maior um, menor o outro. Então vamos lá. Se eu preciso ir da minha casa até o mercado para buscar pão, tá me dando fome. Se eu preciso ir da minha casa até o mercado, a distância é fixa. Agora, se eu for da minha casa até o mercado correndo, eu vou levar menos tempo para ir até o mercado. Agora, se eu for caminhando, se eu tiver uma velocidade menor, eu vou levar mais tempo. Fez sentido isso para você? Pô, tem que fazer, pô. Se isso fez sentido para você, eu vou te dizer agora na sua cara. Você entendeu física, mano? Dorme com essa. Dorme com essa. Você entendeu física. Quer ver? Vamos para um outro contexto. Agora eu só vou mudar o contexto. Vamos para a pressão. Pressão é um conceito extremamente importante na física para explicar diversos fenômenos que estão associados a forças e áreas. É uma relação força e área. Então, existe uma definição na física que se chama pressão, a razão entre força e área. Aí eu pergunto para você, qual é a relação matemática entre pressão e força distribuída numa determinada área? Numa mesma área, quanto mais força a gente fizer, maior vai ser o valor da pressão naquela região. Força e pressão são diretamente proporcionais. Nessa mesma área, se eu fizer menos força, eu vou ter menos pressão. São diretamente proporcionais. Aumenta a força, aumenta a pressão. Diminui força, diminui pressão numa mesma área. Fechou? Fechou. São duas grandezas diretamente proporcionais. Separadas pelo igual, as duas estão em cima. Agora vamos para o outro caso. Eu estou fazendo a mesma força numa região.
Só que eu estou me apoiando com as duas mãos. Então a área é a área das minhas duas mãos. Agora eu vou me equilibrar com a mesma força, só que eu vou me apoiar numa mão só. O que vai acontecer? É a mesma força, mas a pressão não é mais a mesma. Porque pressão e área são inversamente proporcionais. Se eu estava com duas mãos e agora eu tenho só uma para apoiar a mesma força, para segurar a mesma força, ou seja, eu estou com meus dois pés e agora eu vou equilibrar o peso do meu corpo num pé só, se eu diminuir a área, eu vou aumentar a pressão abaixo dos meus pés. O que significa aumentar pressão ou diminuir pressão? Por exemplo, pode ser aumentar a pressão é aumentar a chance de furar algo, de entrar, de cortar algo, de afundar em algo. Então, a gente pode pensar o seguinte, então se eu tiver uma faca bem afiada, um fio bem pequenininho, com uma área de fio muito pequena, menos força eu vou precisar para cortar alguma coisa. Exatamente. Exatamente. Por que será que pregos são pontiagudos? Porque a ponta é uma região com uma área muito pequena. E ter uma área muito pequena, eu não vou precisar de muita força para aquela ponta atingir a pressão suficiente para entrar no material. Então a pressão é uma grandeza física que está relacionada, por exemplo, nesse contexto, à chance de afundar, furar um material, cortar um material, separar um material. Fechou?